Então, bora falar hoje sobre a diferença entre cursor, Cloud e Cloud Code, beleza? O que são essas ferramentas? Tem umas aqui que parece até meio, né, parente uma da outra ali, mas vamos lá. O cursor, ele é uma ferramenta que nós a chamamos de IDE, tá? Uma IDE, basicamente, tá? Eu tô falando aqui para designers, pessoas um pouco mais leigas, enfim. IDE é uma ferramenta de desenvolvimento, é uma ferramenta usada por desenvolvedores para edição de código, para instalação de pacotes, para mexer no repositório do projeto, enfim, tem diversas funcionalidades dentro do cursor, tá? Por que eu gosto dela e por que eu acho que ela é a melhor ferramenta para quem é designer, tá? Pelo menos até hoje. Primeiro porque ela tem esse chat integrado, ou seja, para nós que não conhecemos muita coisa de código, coisa assim, inclusive você não precisa saber absolutamente nada de código para conseguir usar ela, tá? Ela tem um chat integrado e esse chat você consegue falar com ele, interagir com ele e ele vai fazer coisas dentro do projeto, tá? Vai mexer ali no repositório, vai alterar ali o arquivo, enfim, ele vai fazendo correções para você. E esse chat, ele é muito eficiente, não só para quem é designer, mas também para quem é desenvolvedor. E ele também tem algumas funcionalidades que ele encontra erros no código, e aí você, dando um tab ali, você já consegue resolver. Para nós, designers, além dessa funcionalidade de chat integrado, ele também tem a funcionalidade aqui de navegador integrado, ou seja, você consegue trabalhar no projeto ali nas questões de mudanças que você deseja fazer e ao mesmo tempo você consegue interagir também com o navegador, tá? E aí você consegue ver o projeto em tempo real dentro do cursor, sem precisar sair dele. Que, se eu não me engano, o Anti-Gravity hoje você precisa ter o Google Chrome instalado dele, abre no navegador do Chrome, ele funciona de uma maneira separada. Hoje, tá? Até a gravação desse vídeo. Então isso aqui é muito interessante dentro de uma IDE, você conseguir interagir e já ver dentro dela mesmo as mudanças. Outra coisa que você consegue fazer é editar o design dentro do cursor, ou seja, ele tem ferramentas ali, funciona bem parecido com o Figma, que você consegue mexer no padding, consegue mexer ali em cores, enfim, consegue selecionar tokens. É uma ferramenta muito interessante para quem é designer, porque a gente tem esse pequeno detalhe, né? A gente não consegue entender muito bem o código escrito. A gente precisa ver ele ali na tela para entender de fato o que está acontecendo, né? Então, por isso que é muito interessante essa ferramenta para nós designers. Além de que ela lê aí arquivos MD, ou seja, Markdown, ela consegue fazer planejamento de ações, enfim, ela funciona de uma forma assim bem intuitiva, te perguntando se é isso que tu quer fazer, enfim. É muito boa essa ferramenta aqui, tá? Uma IDE assim que eu acho que é muito boa para designers e também para desenvolvedores. Ela tem uma versão free, mas tem também a versão Pro aqui, que você consegue fazer mais coisas, né? O free ele tem algumas limitações e tal, mas assim, só o cursor vai resolver praticamente 90% dos problemas nossos enquanto designers. Aquele gap de você ter o site desenhado no Figma e aí pedir para um desenvolvedor para ele codar para você, isso a gente consegue fazer diretamente aqui pelo cursor, tá? Usando só o chat você consegue fazer muita coisa. Além de que você consegue integrar o MCP do Figma dentro do cursor. Por exemplo, é uma ferramenta muito boa caso você queira fazer documentação de design system no Storybook, você consegue pedir ali para ela ir te orientando enquanto como você quer fazer essa documentação. Enfim, é uma ferramenta muito boa, muito eficiente para nós que somos designers, tá? E ela resolve um pouco desse gap aí entre design e o desenvolvimento da aplicação. O Cloud, ele está mais assim voltado para uma ferramenta que está competindo ali com o próprio ChatGPT, digamos assim. Então, ele é uma ferramenta mais para pesquisa, uma ferramenta em que você, né, consegue inserir coisas aqui e vai te auxiliar em algumas coisas, discussões que você pode ter, enfim, mas ela não está ligada diretamente no teu repositório, apesar de você conseguir adicionar aqui o GitHub, né? Ela não está no teu, na tua máquina, digamos assim. Eu vou mostrar depois para vocês um pouco em tela ali, né, uma ilustração para entender melhor como que isso funciona, tá? Mas o Cloud ele funciona mais para pesquisa, ele funciona ali mais para, vamos supor que você jogou aqui uma imagem e quer saber se
o teu design system está bem documentado, se ele está seguindo os padrões corretamente, enfim, você quer escrever ali boas práticas de design system, quer escrever guidelines, coisas assim, você pode usar aqui o próprio Claude para isso. E é uma ferramenta muito boa para escrita de código em geral, tá? Então, e tem vários modelos aqui de linguagem também. O mais recente lançado foi esse aqui, e ele tem uma capacidade muito maior, né, para coisas que você vai fazer, mais complexas, enfim, tem até raciocínio estendido. É uma ferramenta muito boa para analisar PRD ou criar, né, PRD, que seria requisitos ali da parte de produto, enfim. Mas é uma ferramenta mais voltada para isso, tá? E o Cloud Code, ele já é, assim, um nível mais profundo, digamos assim, que um agente consegue trabalhar dentro de um código. Ele foi feito justamente para desenvolvedores e ele tem uma capacidade de contexto muito, muito, mas muito maior do que se você fosse usar só o próprio cursor, enfim, né? Porque o cursor você também consegue fazer algumas coisas, mas ele é um agente de desenvolvimento muito mais. Ele tem muito mais capacidades, ele foi feito para isso, ele consegue analisar um contexto gigante, muito maior, e ele está preparado para uma arquitetura maior aí, de projetos que você esteja criando, tá? Então, ele consegue analisar muitas coisas, assim, diferente do cursor em si. E outra coisa, ele trabalha no terminal, tá? O que é o terminal? Deixa eu até abrir aqui para vocês. Terminal é esse carinha aqui, ó, tá vendo? Bom, o terminal, ele é essa telinha aqui, e ela existe em todos os, bom, seja Windows, seja MacBook, enfim. É como se você estivesse conversando diretamente com o seu computador através de comandos, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso eu estou na pasta cursor, né? Então, digamos que eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó, eu tô aqui nessa pasta, ó, cursor, certo? Se eu quiser, por exemplo, criar uma pasta no meu computador, eu posso vir aqui e clicar em New Folder e criar uma pasta, né? Ao mesmo tempo que eu também posso vir aqui e escrever assim, ó, mkdir e daí chamar essa pasta aqui de Cloud, por exemplo. Olha lá, ó, ele criou uma pasta no meu computador chamada Cloud, certo? Eu quero acessar a pasta Cloud agora, então cd Cloud. Então você está agora aqui na pasta Cloud. E aí, se você quiser fazer coisas dentro dessa pasta, você pode fazer. Dei um clear aqui só para limpar. E, inclusive o Cloud, né, você pode até fazer isso aqui, ó, quando você tiver ele instalado no seu computador, ele vai abrir assim, ó, dentro do seu terminal, só para vocês verem. Ó, ele abre com essa carinha aqui. E ele vem com um chat aqui para você escrever coisas, ó. Cria alguma coisa, enfim, você consegue escrever aqui normalmente, tá? Dentro do teu terminal. Ou seja, ele não tem uma interface para você interagir. Ele é diretamente, profundamente aqui. Ou seja, né, ele é mais focado aí para você instalar pacotes, para você revisar código, para você criar pastas, enfim, ele vai entrar na raiz do seu projeto, tá? Então, só voltando aqui para a explicação, ó, para ficar um pouco mais claro para vocês, o cursor ele é uma IDE integrada com o IA, um chat de IA, você consegue interagir, falando com ele, ele vai te ajudando e ele tem uma interface, ou seja, deixa eu até abrir aqui, ó, isso aqui é o cursor, tá vendo? Ele tem uma interface aqui, ó, você abre aqui do lado direito, você abre aqui, você está interagindo aqui com uma interface, certo? Aí você tem o Cloud, que é semelhante ao chat GPT, mas é mais para tirar dúvidas, te mentorar, coisas desse sentido. Ô, Cloud, bota um print aqui e fala com ele, certo? Então, o Cloud, chat GPT, enfim, mais para esse lado aí. E o Cloud Code ele é feito para projetos mais complexos. Tanto que você pode, inclusive, abrir o próprio Cloud aqui dentro, ó, do cursor. Que aí, se você estiver trabalhando num projeto um pouco mais complexo, se você quiser criar ali regras, né, você consegue criar um arquivo aqui que sempre que ele estiver acessando esse projeto, ele vai olhar o que tem nesse Cloud MD e vai entender o que tem nesse projeto, para que ele serve, que tecnologia esse projeto está usando, enfim. Você vai ter tudo isso dentro de um arquivo, tá? E aí, outro detalhe aqui, ó, para deixar um pouco mais claro ainda sobre essa explicação, é que existem ferramentas que você usa e elas estão hospedadas, digamos assim, o servidor delas fica no navegador, fica na web, como o próprio Lovable, você cria alguma coisa, ele gera um link para você de preview e você consegue ver o seu projeto. Assim como outras ferramentas, Bolt, Replit e assim por diante. Né? E o navegador também, você consegue abrir outras ferramentas que não têm a ver com construção de aplicativos,
mas com o próprio chat GPT, onde você faz pesquisas, o Cloud, você também está consultando ali alguma coisa no seu navegador. No caso aqui de IDS, você tem o VS Code, Antigravity, você tem também o Cursor, que é o ambiente de desenvolvimento onde você vai construir o seu projeto, onde você vai trabalhar o código, enfim, coisas desse sentido. E aí você tem coisas mais profundas que está utilizando o teu computador como servidor, que é o servidor local, tá? E o Cloud Code vai estar lá dentro do terminal, na raiz, tá? Do projeto. Então, dependendo da complexidade do projeto, você pode usar essa estrutura aqui, tá? Mas, para alguns outros projetos, você não precisa desses dois juntos, né? Cloud Code com o cursor, sabe? Às vezes você pode usar só o próprio cursor aqui, inclusive, já consegue te resolver muitas coisas, tá? Então, pessoal, é um pouco disso, essa diferença. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, deixa aqui embaixo também. Se você sabe de mais alguma coisa que eu esqueci nesse vídeo, também deixa aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.